somos todos filhos de Deus? Nós encerramos aqui o batismo nas águas, capítulo 4. Agora nós vamos ao capítulo 5, o caráter dos filhos de Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto do caráter dos filhos de Deus. Mas antes de dar seguimento a esse estudo, eu gostaria de fazer uma oração para pedir a Deus direção, que Ele abra o nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra e a sua vontade. Curva aí a sua cabeça, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho, Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê direção e que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender qual é a Tua santa vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem de hoje, o caráter dos filhos de Deus. Página 81, nós estamos na página 81. Vamos então a esse estudo. Nós vivemos no mundo físico e Deus em um mundo espiritual. E a fé é o único canal entre esses dois mundos. Temos uma forte convicção de que não é a vontade de Deus que a sua manifestação fique restrita à palavra, por conta do seu Espírito Santo nos filhos de Deus. Se Ele deu o Espírito Santo para atuar no nosso corpo, dentro de nós, não é somente para ficarmos com a palavra escrita. Você vai entender já já onde o Espírito Santo quer chegar. Ele tem de ser uma referência dele aqui nesse mundo. Eu tenho que ser um referencial de Jesus. Você, Caleb, você tem que ser um referencial. As pessoas olhar para você e ver em você a imagem de Deus, através de atitudes, palavras e procedimentos. Vemos a glória de Deus em toda a natureza. Nós vemos a glória de Deus nas florestas, vemos nos campos, nas flores, nas cachoeiras, nos rios, nos lagos, nos mares, no céu azul, no sol, na lua, que é inspiradora a tantos poetas fazerem seus maravilhosos poemas, nos planetas, nas estrelas, todos proclamam a beleza e a grandeza do Criador. Contudo, é o seu caráter que ele mais deseja expressar nesse mundo. Deus deseja habitar no corpo humano e se manifestar por meio dele. Mas quem pode ter esse privilégio se todos nós pecamos? Somente aqueles que foram gerados por Deus, que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, né? Olha, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, os serafins serão feitos filhos de Deus. Eles foram feitos anjos e serão anjos eternamente. Eternamente anjos. Nós não. Nós podemos ser promovidos e devemos ser promovidos. E essa é a vontade de Deus, que nós venhamos ser promovidos por Ele, a filhos, irmão de Jesus. Jesus, quando entrou no mundo, aqui nesse mundo físico, o qual falamos agora, Ele entrou como o unigênito de Deus. Lá em João diz isso. Quando Ele saiu desse mundo, Ele saiu como primogênito. O que é um primogênito? É o filho mais velho. Porque Ele deixou uma porta que Ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele deixou uma porta aberta dizendo, meus irmãos, venha comigo. Eu vou ser o primeiro. Você pode ser o segundo. Que maravilha, né? Nós podemos chegar a ser filhos de Deus Todo-Poderoso, eternamente. Poder ser a morada do Espírito de Deus e assim manifestar o seu caráter normalmente. Manifestar o seu caráter naturalmente, sem fazer força. É como o Senhor Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Em João 14:9. Como manifestar o caráter de Deus? Olha que bacana. O nascido do Espírito manifesta o caráter de Deus, tanto em relação a Deus, como em relação ao próximo, ao ser humano. Em relação a Deus, há o exercício da fé, da oração e o jejum, e a adoração e a manutenção da boa consciência. Pois,
como diz o texto sagrado, a paz de Deus para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações. Amém. Que a paz esteja com todos. Colossenses, no capítulo 3, no verso 15, você encontra esse versículo. Por conta da paz com Deus, a pessoa normalmente exala o bom perfume do Senhor Jesus. Em relação ao ser humano, ao semelhante, o caráter divino revela-se o convívio diário, ou seja, perdoando, compreendendo, tendo compaixão, ajudando o semelhante. Enfim, a pessoa tem um comportamento parecido com o comportamento do Senhor Jesus diante dos incrédulos, não é dos irmãos, não, diante dos ímpios, diante dos perseguidores, diante daqueles que querem o seu mal. Muitas vezes, as pessoas manifestam um caráter fervoroso, atencioso, amoroso na igreja, junto aos demais irmãos da fé. Contudo, apresentam um comportamento estranho e diferente diante dos ímpios ou dos incrédulos, ou até mesmo dos seus familiares. Tem pessoas que na igreja, e para com os da fé, ela é maravilhosa, mas para aqueles que não são da fé, ela é terrível. Ela age como se fosse uma pessoa que não conhecesse o amor de Deus. Ora, quem tem o caráter de Deus, o Espírito Santo, tem em qualquer lugar, independentemente das circunstâncias, se está bem, favorável ou desfavorável. A pessoa sempre vai retratar exteriormente o que ela é interiormente. Não apenas na igreja, aos olhos dos irmãos da fé, mas em especial dentro da sua própria casa. Ela passa a ser uma pessoa amável, amigável, uma pessoa que dá prazer em você ficar perto dela. Tem gente que a gente quer estar perto, assim, bem pertinho, não é verdade? Mas tem gente que você quer ficar o mais longe possível dela, porque é uma pessoa insuportável. E diz que é de Deus. Aí ele diz aqui, em sua casa, em meio aos seus familiares. Muitos se demonstram espirituais quando estão na igreja, em um ambiente de fé. Porém, quando estão no ambiente hostil, manifestam um caráter diferente do apresentado na igreja. Aí eu digo para você, queridos, o Senhor Jesus, ele disse que da mesma fonte de água não jorra água doce e água amarga. Você é uma coisa, você é outra. Ou então você é um fingido da fé. O Senhor Jesus adverte que a nossa justiça não excede a dos hipócritas. De maneira alguma entraremos no reino dos céus. De maneira alguma entraremos no reino dos céus. Está escrito em Mateus 5:20. O hipócrita, quando a situação está favorável, ele é amável. Pisa no calo, você vai conhecer quem ele é. Contraria ele, você vai conhecer quem ele é. Você que é uma pessoa que quando é contrariada, você fica revoltado, xingando, praguejando. Você não é de Deus ainda não, você não é nascido não, você tem que nascer de Deus, hein? Porque muitas vezes acontecem coisas conosco, Deus permite para você e para nós nos conhecermos. A justiça que se refere o texto bíblico, trata-se do comportamento puro, correto, íntegro e sincero. Sinceridade. Para Deus você não pode fingir. Você pode enganar a mim, você pode enganar seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu patrão, a você mesmo, se quiser. Mas a Deus ninguém engana. Você é o que você é. E é o que importa para Deus. Quem você é e não o que você faz. Eu vou iniciar uma oração aqui e o coordenador vai continuar essa oração aí com você quando ele estiver fazendo esse estudo com você. Tá certo? Curva aí a sua cabeça. Nosso Deus, obrigado por essa orientação. Coloque dentro de nós não só essa palavra, mas a prática dessas palavras, para que possamos testemunhar e glorificar o Senhor onde quer que estejamos,
venhamos exaltar o teu nome. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de ouvir esta palavra e até mesmo a oportunidade de levar até essa pessoa essas palavras para que ela possa se consertar e salvar a alma dela em nome de Jesus.